A revolução digital nasce da convergência entre criatividade humana e engenhosidade científica. Estou aqui para falar sobre este livro, Os Inovadores, de Walter Isaacson. Fazia tempo que eu queria gravar um vídeo sobre este livro, porque foi um dos melhores livros até hoje. Eu já li faz alguns anos, mas até hoje permanece como um dos melhores livros sobre a revolução ou a evolução digital do século XX, né, até o século XXI. A gente tem muitos outros livros talvez mais acadêmicos, né, às vezes alguns mais otimistas, mas o Walter Isaacson ele é um bastante equilibrado no sentido, nesse livro pelo menos. Ele tem outros livros, outras biografias, que às vezes ele acaba sendo um pouco mais otimista, né? Por exemplo, uma biografia recente do Elon Musk, que eu nem li, e algumas passagens que eu li, eu achei bastante otimista, até passando pano mesmo. Mas outras biografias que eu já li dele, como A Decodificadora, da Jennifer Doudna, né? A mulher uma das mulheres que desenvolveram o CRISPR, a edição genética. Tem do Da Vinci, que é excelente, né? A biografia do Da Vinci. Ele tem também a biografia do Steve Jobs, que eu não li, e do Einstein também, né? Então ele é um biógrafo de mão cheia, excelente, né, em muitos livros dele, apesar de algumas vezes ele dar essa deslizada para ser mais otimista, mais empolgado, né, com o assunto que ele está tratando. Bom, essa aqui então tem o subtítulo, né, de uma biografia da Revolução Digital. Então ele começa justamente, você tem, né, na foto, né, com a Ada Lovelace, vai passando, né, Bill Gates, Steve Jobs, o Alan Turing, e vai passando então para descobrir sobre essa narrativa, assim, né, do mundo digital. Tem no começo uma linha do tempo que é bem excelente, bem legal de ter isso aqui para usar, assim, para você se localizar, né, nas várias etapas do desenvolvimento tecnológico. Então ele vai passando, né, esse é o foco, né, o computador, o foco é o computador, né, a revolução digital. Então é isso que ele vai passando, mas tem até um capítulo sobre videogames, que é muito interessante, videogames ali na década de 60, 70, né, se desenvolvendo, o Atari, entre outros, né, então é bem interessante. Longe dele se limitar somente numa sucessão de invenções ou biografias individuais, ele constrói uma análise relacional e colaborativa, né, do progresso tecnológico, vendo como esse progresso ele não é fruto de gênios solitários. Às vezes tem aqueles mitos, né, do inventor solitário. Isso não existe, né? Nunca existiu, na verdade, né? Mesmo quando você analisa lá Revolução Industrial, Revolução Científica, Isaac Newton, Revolução Industrial com James Watt e tal, né? Você vai vendo que eles dependem de um conjunto, de um contexto, né, muito importante. Às vezes as pessoas perguntam, mas o cara não estava lá na garagem dele, né? O Steve Jobs lá não estava na garagem dele. Bom, estava, mas vai localizar onde estava, né, essa garagem, né? Palo Alto aqui. Aqui esse livro aqui, que é uma grande história só focada em Palo Alto, né, no Vale do Silício. Estava lá no Vale do Silício, não estava em qualquer lugar. Então ele tinha um contexto, todas essas pessoas, né, eles tinham um contexto em volta, universidades, centros de pesquisa, pessoas, né, boas ali para colaborarem conjuntamente. Então o Walter Isaacson, ele mostra isso, né? Essa rede de cooperação entre cientistas, engenheiros, programadores, visionários, às vezes até pessoas de humanas mesmo, né? Faz em parte, isso é interessante, né? Na inteligência artificial, no início da computação, as pessoas estavam envolvidas, né? Pessoas de humanas também, né? Que mostra isso, que é a extrema importância dessa interdisciplinariedade, né? Então assim, o livro ele tem essa forma cronológica, né? Ele inicia-se lá com a invenção do computador analítico do Babbage, né? E o trabalho da Ada Lovelace, considerada a primeira programadora, né? E vai avançando até a era da internet e da era da inteligência artificial, né? E ele vai mostrando como cada etapa da revolução digital, né, desenvolvimento dos transistores, dos microchips, do computador pessoal, das interfaces gráficas e da rede mundial de computadores, cada etapa ela foi impulsionada por grupos interdisciplinares,
né, que uniram ciência, arte e empreendedorismo, né, e mostra também essa relação, né, com o Estado. São os elementos importantes para início da computação, início da internet, né, era o Estado, centros de pesquisa, as universidades, né, e empreendedores, né, pessoas que estavam ali tirando do bolso para investir, claro, buscando lucro. Eles não eram bonzinhos, até chamavam os anjos investidores do Vale do Silício, não eram bonzinhos, eles queriam retorno, né, eles tinham interesse nisso, de você investir numa empresa que ela vai explodir, vai valorizar um monte, né. Então, assim, o que é interessante, né, na obra do Walter Isaacson, especificamente nessa dos inovadores, é que ele está buscando uma inovação social, né, uma visão social da inovação tecnológica, né, como se fosse uma história social da computação, né. Então, eu gosto muito dessa pegada, né, sempre quando eu vou olhar, eu gosto de olhar a história social. Então tem um livro lá, História Social do Rock. Gosto muito, História Social do Conhecimento, Peter Burke. Então, é muito interessante. Eu gosto muito dessa pegada, né? Eu não quero só a parte técnica. Às vezes a gente tem uma parte que foca mais na parte técnica, né? Então, vou falar sobre os computadores, né? Então, vou analisar só parte tecnológica. Não, quero entender isso, né? Então, quero entender também essa questão, as questões sociais, né? Então, ele vai mostrando como a revolução digital, ela foi foco desse ecossistema de criatividade, né, desse investimento na criatividade, nesse investimento através de universidades, centro de pesquisa, que fomentou isso, né. Então tem, né, todas essas relações, assim, né, de vários grupos, de várias pessoas, de vários jogadores, né, digamos assim, vários personagens que vão se aparecendo nessa obra. Então, apesar dele, né, mencionar bastante os nomes das pessoas, né, os elementos, as empresas, os nomes e tal, né, os detalhes específicos, não é uma leitura árida. É uma leitura muito gostosa, muito tranquila de se ler, né, bem agradável, tanto que eu até vou usar com os meus alunos, porque é realmente, né, uma escrita, assim, tranquila, gostosa de se ler, né, você está lendo, você vai realmente, né, indo ali, viajando no desenvolvimento, né. Então, assim, ele toca, assim, um pouco, apesar dele ser, o Walter Isaacson, ele é um jornalista, né, mas ele tem essa escrita sociológica também, né? Às vezes pode ir para uma hora para um lado da história da tecnologia, da sociologia da tecnologia, né? Então ele se aproxima bastante de autores, por exemplo, do Manuel Castells, né? Que tem essa obra gigantesca, né, sobre a informação. Então ele é muito devedor, assim, muito tributário, né, desses autores, né. Você vai ver nas notas, que são bastante notas de rodapé no final do livro, né, que complementam para quem quer estudar, né, se aprofundar, né. Então você tem ali muitos indicadores, né. Ele é um grande pesquisador, né, Walter Isaacson. Então, assim, então tem também ecos na obra dele da filosofia da tecnologia. Você vê que ele trabalha também de maneira interdisciplinar. Então ele trafega bem, né, por esses autores. Apesar dele não discutir a metodologia de pesquisa, a epistemologia, né, e tal, da tecnologia, né, ele ser realmente preocupado com essa descrição e interpretação, né, da desenvolvimento tecnológico, ele ainda traz, né, algumas reflexões importantes que ecoam alguns autores da filosofia da tecnologia, como Mumford, McLuhan, né, que foi bastante importante, como a questão das mídias, né, então ele acaba ecoando aí, né. Então, por exemplo, quando ele percebe essa história da computação como uma continuidade, né, entre a imaginação poética lá da Lovelace, né, a Lovelace ela era filha, né, nada mais nada menos do que Lord Byron. Então ela tinha essa questão poética também, né, essa questão da criatividade muito forte, né. Então por isso que ele vai sugerir, é isso que ele quer, ele começa o livro com a Ada Lovelace e fecha o livro com a Ada Lovelace, mostrando essa questão da criatividade, da importância da criatividade, né. Então por isso que eu comecei a mencionar nesse vídeo falando justamente disso, né, de que para o Walter Isaacson, a revolução digital, ela nasce dessa convergência entre criatividade humana e engenhosidade científica, né? Então a criatividade humanística
extremamente importante também. E ele defende muito, né? Isso é muito legal em todos os livros dele, que eu gosto muito disso, é essa pegada de que ele defende as humanidades, né? Ele é um autor que está sempre colocando, tanto lá no Da Vinci também, né, na biografia do Da Vinci também ele coloca muito isso, né, que as grandes revoluções, os grandes desenvolvimentos tecnológicos, os grandes desenvolvimentos científicos, eles nascem também de uma criatividade humanística, né, não só da engenhosidade científica, técnica, mas é necessário também a criatividade. Isso é muito legal, por isso que eu gosto muito dele nesse sentido, né. Então, assim, um breve relato, porque o livro tem muitas partes, né, interessantes, e então, assim, no termo de estilo de escrita, né, ele traz o rigor histórico, só que traz uma narrativa acessível e envolvente, né, é gostoso de ler, né, então eu acho que qualquer um pode ler isso aqui, mesmo a pessoa que já conheço bastante a história, né, da tecnologia, leia, você vai descobrir coisas interessantes, vai ter insights que você não tinha pensado antes. Você nunca leu nada e quer começar a ler sobre, né, essa era, entender um pouquinho mais. Você vai gostar muito e você não vai ficar perdido, né, nos termos, nos conceitos, né? Então, realmente, né, essa história da tecnologia com essa pitada da sociologia e da filosofia da tecnologia, né? Então, é muito interessante de mostrar como a cooperação, né, a cultura, o espírito colaborativo, eles moldaram, né, o mundo contemporâneo, né? Então, foi extremamente essencial desde o início e até hoje é importante, né? Então, a gente precisa, às vezes, até pensar algumas lições que a gente pode tirar. No final dos livros dele, ele sempre traz algumas lições que se pode tirar. Então é muito interessante, né? Então, por exemplo, algumas lições, ele tem uma partezinha que ele chama algumas lições da jornada. Então ele fala: a criatividade, né, é um processo colaborativo, né? É importante isso. Você não é criativo sozinho. Você precisa, mesmo que você às vezes tenha uns insights que você acha que é só seu, né, partiu de você sozinho numa bolha. Não, você participa de uma comunidade de estudiosos, né, de pesquisadores, e para pôr isso em desenvolvimento você precisa também, para amadurecer essas ideias, para pôr elas em prática, você precisa de outras pessoas também, né? Então isso sempre foi importante, sempre foi em todas as revoluções industriais, né, em todas as áreas, né? E ele fala assim: a era digital, outra lição, pode parecer revolucionária, mas baseou-se na expansão de ideias legadas por gerações anteriores, né? Você pensa assim que do nada surgiu, né, o Vale do Silício, do nada surgiu a Revolução Tecnológica, a terceira Revolução Tecnológica, né, que a gente considera. Não, você vê que teve, né, um caminhar antes, né? Outra coisa que é interessante, que ele fala, pessoas... A revolução tecnológica, elas aconteceram por causa de uma reunião de pessoas com um amplo espectro de especialidades. Então é isso que a gente às vezes fala hoje, né? Tem o termo network, é importante e tal. Eu gosto deste livro aqui, do Neil Ferguson, que ele menciona a questão das redes como foi extremamente importante desde a primeira Revolução Industrial. Depois ele vai falando, inclusive, até os dias atuais. Então a gente fala às vezes, né, network é extremamente importante desde a universidade, a gente ter esses contatos e tal, né, principalmente na área da inovação, extremamente importante, porque você precisa às vezes de contatos, de amigos para aperfeiçoar os projetos, para lançar os projetos, né? Então isso é fundamental, isso foi fundamental para essa revolução digital, né? Então, bom, enfim, alguns pontos, né, que eu quis tirar aqui, que eu quis apontar, e que ele traz de uma discussão bem interessante, né, que também depende de muitos elementos, né, para ocorrer uma revolução industrial, ou para ter ocorrido essa revolução digital, né? Então foi importante o governo, a influência do governo. Ele coloca, né, a fundação, primeiro, antes do Palo Alto existir, lá do Vale do Silício existir, o governo teve que ter um investimento lá. O governo investiu naquela região, o governo investiu para construir universidades, centros de pesquisa. Então, surgiu primeiro isso. Isso é extremamente importante. A facilidade da iniciativa privada também, né? Muitas vezes é colocada também, né? A gente olha hoje startups e tal, não vê essa importância. Quer dizer, o governo também fomenta a facilidade de se ter, né, essa iniciativa privada. Tem um ótimo retorno. O cara investe numa coisa e tem um retorno imenso. Isso é fundamental, né? E,
claro, né, a genialidade também, né, dessas pessoas que estavam lá presentes, né, nessa Revolução Industrial, mas que eles estavam toda hora em contato com pessoas muito diversas, de áreas diferentes. Então, são os ingredientes para essa revolução digital. Então, fica aqui minha recomendação. Eu acho que todo aluno de engenharia, né, tinha que ler esse livro, mesmo que, eu sou de bioprocessos, tem que ler. Eu sou de civil, tem que ler. Eletrônica, computação, né, é obrigatório ler isso aqui é fundamental, tinha que ser biografia básica dos cursos, né, em todas as exatas, e mesmo pessoas que são, né, de humanos e estão interessados nesse assunto, tem que passar por esse aqui. Acho que não seria um primeiro livro para você ler. Se você não leu, você tem que ler, porque é fundamental. Acho que ele traz não só informações importantes, como alguns insights muito, muito interessantes, né? Então, fica a minha recomendação aqui e leiam este livro.